Olá, jovens! Estamos novamente aqui para mais uma aula de física com o professor Décio. E a ilustríssima professora Deise. Olha aí. Mas é verdade. Bom, na aula passada, Décio, nós estávamos falando de conservação da quantidade de movimento, que nós vimos que é uma grandeza que está diretamente relacionada à massa do corpo e à velocidade. Então, diretamente proporcional. Se você tem dois corpos e você mantém uma das grandezas constantes e aumenta a outra, você também vai alterar a quantidade de movimento desse corpo, não é isso? E quando houver uma variação da quantidade de movimento, será que realiza alguma coisa? Porque antes a variação da energia, né, ela realizava trabalho. E será que a variação na quantidade de movimento, se ocorrer de um corpo estar numa certa velocidade, de repente ele aumenta a velocidade? Será que ocorre alguma coisa? A gente pode estudar isso lá nas colisões, né, Décio? A gente tem os tipos de colisões, que ela pode ser perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição é 1, ou seja, a gente tem ali que os dois eles vão sair com uma certa velocidade, né? Você bateu aqui, foi-se. Um saiu com a velocidade lá, e o outro também saiu com a velocidade. E tem outro tipo de colisão que é perfeitamente inelástica. Um estava paradinho, não é? O outro veio aqui, ó. Se juntou e foi embora. Continuaram juntos, apaixonado pelo outro. Cara, exatamente. O outro não, só bateu, ele ficou, o outro foi embora. Vai embora, não te quero. Vai embora. E o outro é parcial. Os dois saem com alguma velocidade. Não é se isso? você tiver uma quantidade de movimento, está correndo uma boa, brincando e está após uma chuva, por exemplo, de repente tem uma poça d'água e você tem que pular. O que você faz, Deise, para pular? Eu vou tentar pegar um impulso. Então nós podemos estudar impulso também, não tem Exatamente, como? Eu tenho que me impulsionar, ou seja, então imagine que eu quero ali sair do chão, eu vou tentar aplicar uma certa força no chão para eu tentar pular, e isso no intervalo de tempo. Um pouco, né? Na que você dobra o joelho, ele flexiona, né? E eu sei que quanto mais rápido eu conseguir fazer isso, mais impulso eu vou ter para pular a poça de lama. Não é isso? Muito bem. Então agora, a nossa aula deve ser sobre impulso. E se demorar, Décio, para fazer esse quanto movimento? Maior o tempo, também melhor o impulso? Será? E nesse caso, se eu demorar muito para fazer isso, eu vou cair de cara na poça de lama. Melhor não, então. Exatamente. Justamente, mas é a aula de hoje, na verdade. A gente está brincando, mas a aula é sobre impulso. Isso, a gente vai relacionar a força com a quantidade de movimento e com o tempo que você aplica essa força. Se quiser pular a poça d'água, pula outra coisa, né? Um pedaço de madeira, sei lá. O pessoal, por exemplo, o pessoal de bicicleta, quando vai fazer uma manobra aí para pular o tronco, eu pego o guidão, eu faço uma força para baixo para que a minha suspensão suba o meu pneu. Aí você aproveita e dou um impulso para pular o tronco. Aproveita da bicicleta em desse. É claro, tem que aproveitar. Justamente. Então, tudo isso, pessoal, quando a gente relaciona a força com um certo tempo, a gente vai ter a grandeza do impulso que nós vamos estudar hoje, né, Décio? Justamente. Hoje nós vamos trabalhar essa relação da força e do tempo que se leva para poder essa força agir, né? Na verdade. Isso, exatamente. Fechado? Vamos lá começar? Vamos lá. Olha aí, ó. O pré-requisito, que é o teorema do impulso, pediu para vocês assistirem lá atrás, né? Bom, com certeza vocês assistiram. E aí? Impulso. Já diz tudo, todo mundo sabe o que é impulso, né? Vou pegar um impulso, eu quero pular para cortar uma rede de vôlei, né? Cortar a bola, não, com a faca, claro. Com a mão. Com a mão. Aí eu pulo, tomo impulso, o basquete para lançar na rede. Na bicicleta para a gente subir calçada, pular buraco, a gente pega impulso também. A Deise é expert em bicicleta, eu nem falo nada. Mas nós temos também uma relação entre impulso e quantidade de movimento, olha bem. Não são totalmente assim. Porque a gente viu em relação força, com energia e trabalho. Isso, que a força não relaciona massa e aceleração. Quantidade de movimento também relaciona a massa e a velocidade. Se há uma variação de velocidade, nós temos quantidade de movimento. Exatamente. E para ver essa variação de velocidade, eu tenho que aplicar uma força. Olha só como está tudo relacionado, Décio, não é isso? Agora sim, a quantidade de movimento vai ficar melhor explicada, né? E a habilidade de hoje seria identificar transformações de energia, né? E a conservação que dá sentido a essas transformações, claro. Isso, que então tudo a gente pode ver que vem dessa questão da conservação. Já decoraram né? isso aí que está Já dentro decoraram, já.
Impulso. Não, impulso. É muito comum observarmos objetos adquirindo movimento depois de serem impulsionados pela aplicação de uma força. Se eu vou lançar uma pedra, eu tenho que dar impulso, né? Exatamente. Se eu for jogar um objeto, qualquer coisa, tem que dar impulso. É que nem no balanço lá, a criança vem, mamãe, me empurra, né? Então a mãe vai lá, aplica uma força lá nas costas do menino, ele... Ainda bem que não é a irmã mais velha malvada, né? Que senão... Já viu o físico brincando com as crianças no balanço? Já? Ele fica só calculando a trajetória, vendo a altura que vai. O impulso que ele transmite para as crianças. A energia potencial, cinética. Ele pega um balancinho no outro assim, puxa e balança embaixo na criança. Coitado. Pois é. Daqui a pouco o filho tá de cara no chão. Ele tudo lá. Em nome da física. Olha lá. Olha aí, ó. Turma da Mônica aí, ó. Né? Nós temos aí o Cascão sempre pronta para ajudar os amigos, a Mônica. Aí ele pensando, né? Só que aí, como ela é muito forte, né? A Mônica, ela é muito forte, aí ele imaginou que quando ela fosse empurrar no balanço lá, dele, ia lançar ele longe. Ia lançar ele. Então ele pensou, acho que é melhor não, hein? Ao mesmo tempo que ele pensou, já... Bom, é uma tirinha, mas é legal, né? Olha aí, saltando, né? Chutando a bola. Então isso aí nós já vimos que tem que aplicar força para realizar o movimento, né? Para que eu esteja em movimento aí em relação certo referencial e eu tenho uma variação da velocidade, eu tenho que aplicar uma força. Isso nós vimos lá pelo princípio fundamental da dinâmica, que essa força é diretamente proporcional à massa e à aceleração, que é justamente a variação de velocidade pelo tempo, não é isso, Décio? Quando houver variação do movimento do corpo, teve uma força aplicada. Isso, então e nós quer vimos dizer que a quantidade de movimento vai ter que variar, né? Porque se ela continuar constante, não tem força. É movimento retilíneo uniforme, não vai ter então relação. Vai ter relação quando varia, né, Deise? Exatamente. Vamos lá, então. A decolagem de um porta-avião. E aqui nós vemos... um porta-avião aí. E ali, Décio, nós vemos que essa Só força... não estou enxergando o porta-avião, mas tudo bem. Deve estar atrás da fumaça ali. Ele está na Terra, esse porta-avião é terrestre. Exatamente. E a gente pode ver que as forças, elas são aplicadas num certo intervalo de tempo. Para deixar bem claro esse negócio da decolagem em porta-avião, é porque no porta-avião a pista é curta, né? Pessoal, dá uma olhadinha aqui. A imagem não condiz com o porta-avião, é verdade, mas o porta-avião, vocês sabem, claro. Quem assiste o Top Gun, novo lá que tá nos cinemas lá, aquilo ali, né? Ele é preso, né? Ele é preso com a corda elástica, preso, e ele acelera no máximo. Aí quando soltam, né? Isso. Ele, para adquirir impulso, então ele precisa estar preso naquela força e o motor movimentando. Só que os novos agora, na China tem o novo porta-aviões, agora ele é eletromagnético, tá, Deise? Já que vão estudar no 3º ano, ele não é preso mais por cordas e nem por travas, né? São travas, mas são travas eletromagnéticas. Sim. Mas não são mais como os que nós temos hoje em dia, né? Então o novo porta-aviões aí desenvolvido na China é trava eletromagnética. Aí quando dispara, né? É mais preciso, né? Com certeza. É isso aí. E tem até uma rampa assim em forma de bico, que os outros não têm. Você sabe que o avião, quando ele vai no porta-aviões, você tem que empurrar o manche para baixo, não sabia? Porque se empurrar para cima, ele vai para baixo. Aprendi no filme. Olha, é engraçado, o manche tem que ir para baixo. O avião, mas para baixo ele não vai cair, ele faz o efeito contrário, né? Quando ele cai, na verdade. Faz isso aqui e ele... justamente. Entendi. Mas esse não, esse novo, inclusive, é até um bico, assim, para o avião já partir e lançando para cima mesmo. E fazer o que ele tem que fazer. É só procurar no Google aí que tem essas fotos do novo porta-aviões aí. Então... Não é o caso dessa foto que ela tá o avião está na Terra, né? Então a gente faz decolagem no avião ali na foto, pronto, né? Não, mas podemos usar foto sim. Olha bem, nós temos histórias aqui na Amazônia, os garimpos, feitos no meio com pistas muito curtas para evitar, por exemplo, tanto de garimpo como de tráfico de droga aí que a Polícia Federal está sempre em cima, e eles amarram a corda no toco, aceleram esse aviãozinho igual esse que está na foto pequenininha aí, e aí com o machado o cara parte um outro e ele sai. Já está sendo porque acelerado ali. Porque a pista é muito curta e muitas floresta muito alta em volta, né? Isso. E eles usam esse artifício.
Perigoso, mas usa. E ali... Estão fugindo mesmo da polícia, né? Não tem mais perigo que transportar droga ou ouro ilegal, né? Então, nesse exemplo que o professor falou, e nos outros exemplos também... Não, eu sei, tô ligada, tô sabendo. A gente pode ver que a força é aplicada num certo intervalo de tempo. É a mesma coisa, por exemplo, eu aplico uma força aqui... Opa! Eita, tô forte, hein? Eu aplico uma força aqui... O intervalo de tempo. Quando eu faço isso aqui, eu estou colocando uma força, a mesma força, vamos dizer, com um intervalo de tempo maior. Isso vai influenciar no impulso? Pela nossa equação, talvez, né? Vamos ver daqui a pouquinho. Vamos lá, pessoal, dar uma olhadinha na nossa equação. Olha só. E aí, praticando parkour, quem não falou, mas tudo bem. Estava aí na foto, né? Olha aí, o impulso é uma força que atua sobre um corpo durante um certo intervalo de tempo. Tá ali, olha só. Então, o impulso é diretamente proporcional ao tempo? Aumentar o tempo aumenta o impulso? Olha ali, pela nossa equação, se está multiplicado. Sim, né? Sim. Então, desde quando eu for pular o Rio Madeira ali, eu chego bem na beiradinha e fico uns 2 dias parado, né? Aí, vou ter uma força enorme, não? Um impulso enorme para pular o Rio Madeira? Não, aí a gente está invertendo, né? A gente está primeiro relacionando, falando que só o tempo é necessário para aumentar o impulso. Mas a força... Na verdade, a gente tem que aplicar... A gente tem que aplicar essa força no tempo. Junto com o tempo. Você não vai conseguir então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. 2 dias aplicando força. Quando você flexiona a perna, né? Diz, não, é verdade, eu tava brincando só pra ver. Quer dizer, depende do tempo. Claro que quando você flexiona a perna, os músculos têm uma resposta, né? Isso. E é uma força dada pelos músculos. E ele tem um tempo que ele vai dissipar, vai perder aí, se eu ficar parado lá, vai doer as pernas e não vou a lugar nenhum, eu vou direto para o hospital, né? Exatamente. Não, só para ter a ideia que essa força e esse tempo, eles são conectados de alguma maneira, né? Quanto maior você conseguir, porque se, igual, parou na beira da poça e ficou lá enjoelhado lá, você não consegue, né, alcançar, porque aí você perde aquela energia acumulada no joelho que seria para dar um impulso, claro. Exatamente. Uma coisa é você estar parado e aplicar força para ter esse impulso. Isso. Outra coisa é você já vir correndo com uma certa velocidade e fazer a mesma coisa. Então a gente tem essa É por isso que o salto em distância lá, aquele salto, né? Eles vêm correndo pra caramba. Mas se conseguir fazer essa conexão entre o tempo que ele flexiona a perna e a força aplicada, ele dá o maior salto possível, na Exatamente. verdade. Além do ângulo de 45 graus, que nós já vimos que é o melhor, né? Exato. Mas tudo isso tem a ver com essa coordenação. Por isso que muitas vezes a pessoa bate reto seguido e depois vai lá e dá um salto ruim. Mas também eles têm 3 saltos, né? Não é só um, né? Eles podem perder, queimar 2, né? Tal. Então, por causa dessa coordenação. Exatamente, é isso mesmo. Esportes em geral, né? Que trabalham com isso, tem. Fechado, pessoal? Então, pela nossa equação que vocês viram ali, o impulso, força vezes variação de tempo. Vamos dar uma olhadinha lá? Né? Olha lá. A força e o intervalo de tempo aplicado. Isso. Impulso é dado em newton-segundos, então. Força em newton e tempo segundos, né? Exatamente. Olha lá, ó. E não é se é newton vezes segundo. Tem abreviação? Não, essa daí mesmo. Não, justamente. Lembrando que o newton a gente sabe que é 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso. Então, se lá na sua questão o tempo tiver em horas ou em minutos, você tem que transformar em segundos justamente por causa da força em grama, também. Transformar em quilograma, porque está em newton, né? Tudo isso. Então é importante entender isso. Aí, ó, é importante, né? Tem uma... Não falar agora da parte vetorial, né? Impulso. Exatamente. Ele possui a mesma direção e sentido da força que o causou. É vetorial também. A quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido da velocidade. Isso. E o impulso, mesma direção e sentido da força que causou esse impulso. Pessoal, é só a gente olhar lá para as formulazinhas. Quantidade de movimento, massa escalar, velocidade vetorial. Então, ele vai ter a mesma direção e sentido da velocidade. O impulso, ele depende da grandeza vetorial, que é a força, e depende do tempo, que é escalar. Então, ele vai ter a mesma direção e sentido da força. Então, é só lembrar da formulazinha, certo? Ambos são vetoriais. Um vai depender da velocidade para direcionar, e o outro vai depender da força. Da força. E lembrando que trabalho e energia já não depende, né? Dessa já é escalar. Justamente. Fechado? Mas a gente vai ver um exemplo agora para começar a aplicar. Vamos lá, pessoal? Olha só. Exemplo 1. Aí, ó.
E um clássico na final de um campeonato de futebol. O professor Décio Mac gosta muito de futebol. Se a Deise tivesse feito isso aqui, estava falando de bicicleta. Aí, entre o time do professor Décio e o professor Mac, tem os dois times, o campeonato aí, né? O professor Décio chuta a bola aplicando uma força de 600 newton. Olha aí, eu tô forte. Tá bom, hein? Em 0,1 segundo. Rápido. Em direção ao gol do time do professor Mac. E o goleiro manifesta a reação de defesa ao chute, mas a bola entra para o delírio da torcida. Entra, tinha que ter uma vírgula aí, sei lá. Para o delírio da torcida, ela entra no gol, né? Exatamente. Ela não entra para o delírio. Determina a intensidade do impulso do chute que o professor Décio dá na bola para fazer o gol. Olha e bem. Ganhar do time do professor Mac. Então, olha Obrigado, só, a gente Mac, por ter deixado eu fazer esse gol aí. Bom, eu joguei futebol, eu fiz muito gol, tá? Eu tô tomando de conta do placar. No outro século, no século passado, mas já aconteceu. Eu tô tomando de conta do placar, então. Tá marcando os gols, né? Bom, para o impulso eu preciso da força de aplicação e do tempo, certo? E aqui nas próprias alternativas, dessas que vai de 30 até 90, né? 30, 40, 50, 70 e 90, nós podemos ver que a unidade é Newton vezes segundos. Então, significa que a força tem que estar em Newton e o tempo... Em segundo. Fechou? Graças a Deus, tá tudo beleza lá, 600 Newton, 0,1 segundo, né? Então, é só fazer a relação. Lembrando que é o produto da força pelo tempo, é só a gente multiplicar. Bem simplesinho, não é isso? Né? Então, olha só. Aí, ó, multiplicou os dois, né? 600 da força, 600 newton, e o tempo de 0,1 segundo. Exatamente. 1/10 de segundo. Uma dica também, eles devem saber já isso, né, Décio? Olha só, toda vez que você multiplica, assim, alguma coisa por 0, e tem um depois, é só você contar a quantidade de vírgulas aqui de casas. Justamente, 600 vezes 0,1. 600 vezes 1, 600. Quantas casas tem depois da vírgula? 60. É só você tirar, olha só, ok? Bem simples, 60 newton segundos. Letra A gente não fala certo. newton por segundo, tá, pessoal? Que não tem a barrinha, ó. Newton por segundo. Não é isso, é newton segundo. Exatamente. Você está multiplicando. Não Fechado? É uma divisão, né? Deixa eu pôr um X aqui para dizer que não pode ser assim. No is permitido aqui. No out. Fechado? Bom, o impulso também pode ser encontrado através de representações gráficas. Justamente. Gráfico também te faz uma leitura, que eu né, tinha Décio? falado de uma, feito uma representação gráfica aí. No gráfico de uma força constante, o valor do impulso é numericamente igual à área. Entre o intervalo de tempo de interação, né? Exato, que a gente tem que lembrar aqui, pessoal, olha só, impulso, força vezes tempo. Então, se eu fizer um gráfico que eu coloco isso aqui no eixo e esse aqui no outro, e eu multiplicar, a gente sabe que a multiplicação de dois eixos no gráfico a gente pode fazer uma área, né, Décio? Então, eu vou ter esse daqui. Fechado, tá ali, olha só. Nesse caso, a força é constante. Se ela não for, é a área do mesmo jeito, viu, pessoal? É porque a gente fez com força constante, mas se a força não for constante, não tem problema. Ela pode sair de um zero até um valor, fazer um triângulo, né, Deise? Um trapézio, né? O importante é a gente perceber ali que se você tem um gráfico de força e tempo, você multiplicar aqui os dois eixos, é você fazer a área da figura, seja ela qual for, você vai ter um impulso. Pode formar um triângulo retângulo, pode formar um trapézio, pode formar um quadrado, pode formar um retângulo. Justamente. Fez a área da figura nesse tipo de gráfico, você tem um impulso. Resolveu o seu problema. Porque está multiplicando, né? Entendido, pessoal? Seja uma força constante ou não. Mas geralmente, né, Décio, a maioria dos exercícios a gente trabalha com força constante. Mas pode fechado? acontecer, né? Belezinha, pessoal? Ninguém tá então, livre de não ser constante a força. Viu um gráfico ali de força... Resolve, pronto. Tempo. Usa a área, isso. Exatamente, achou o impulso. Fechado? Belezinha? Vamos lá continuar? Vamos lá? Então tá ali o nosso gráfico. O ΔT é T, e a área é F vezes ΔT. Então ΔT embaixo vezes o F lá em cima, né? Exato. Que é base vezes a altura, né? Tem um exemplo aqui pra gente. Vamos colocar um exemplo? Olha só. Uma questão que tem gráfico aqui... E dado o gráfico a seguir, que representa a variação da intensidade... A força aí não é sempre constante, tem uma parte dela que não é constante, né?
Ó, qual o impulso no intervalo de 0 a 16 segundos? Então tinha uma força de 40 newton, mas quando chegou em 10 segundos, essa força foi diminuindo até zero, até deixar de existir. Daqui até aqui, durante 10 segundos, a força aplicada aí é de 40. Então, 10 segundos, 40 newton lá sendo aplicado. Opa, depois disso, só foi diminuindo, cansou, né, Décio? É. Aí foi diminuindo. Até aí zerou, né? A com força mais zerou. 6 aqui, ó, foi para onde? Justamente. A força para zero, certo? E dá para calcular o impulso? Dá. Aí já está em newton segundo, nas unidades internacionais, então do Sistema Internacional de Unidade, né? Então aqui, pessoal, o que a gente vai fazer, simplesmente, você viu um gráfico, quer o impulso? Faz a área que é sucesso, né? Justamente. Então tá ali, a gente vai fazer a área. Sucesso é garantido. Exatamente. Então ali, pessoal, a gente tem duas alternativas. Você pode fazer duas áreas separadas ou um trapézio também, ali seria um trapézio, né? Então, olha, vamos separar a figura só para a gente observar que dá para fazer pelas duas também. Então, a gente tem um retângulo e um triângulo. E um triângulo ali, ó. O retângulo é a parte quadradinha, né? Isso. Tá ali, olha só. A gente vai chamar de área 1. A parte retangulada, isso. Exatamente. Mas só para... Não, eu tô brincando. E o triângulo é a parte triangular. É a parte quadradinha. É a parte com pontinhas. Certo? Então, a primeira área é força vezes tempo, ele sabe que, né? Ó, é só pegar aqui, pessoal. Porque retângulo é base vezes altura, né, desse? De 0 a 10, peraí. E 0 a 40. Ó, de 0 a 10 aqui. Pronto, aqui você faz a primeira, multiplicou. 400. 400. Aí faz a segunda, né? O triângulo aqui, ó, que fofo. A área que agora, lembrando que agora divide por 2, porque é um triângulo retângulo, né? Olha lá, ó, 40 Aqui, ó, base. Não, ele fez... Ó, base, cadê? Base vezes altura, né? Divide por 2. Tá aqui a nossa base, olha só. Lembrando que daqui até aqui é 6. Porque o triângulo começa lá no 10, né? A nossa altura tá aqui. Ok, aqui por 2. Porque começa no 10, vai do 10 até o 16 só. O triângulo é naquele pedacinho lá. Então, por isso que fez 6 aí. Fechado? Então, só o triângulo, pessoal, base vezes altura por 2. Agora, quiser fazer da figura toda, dá também, a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Desce da figura toda. O que vai dar 120, né? Pronto. Soma as áreas, que é a área total da figura. 520. E aí a gente vai transformar agora, porque o impulso é dado em grandeza. É uma grandeza, tem que ser medida em newton segundo. Não pode só por 520 lá e pronto. Se você quiser fazer de toda a figura, gente, isso aqui é um trapézio, dá para você considerar. Tá? Então, você pode somar as bases. Base menor, mas base maior, dividir por 2. Essa opção você já faz a área total. Quiser separar, ok. Tanto fazendo por aqui que dá o total, tanto separado tem que dar o mesmo valor, com certeza. Base menor é 10, a base maior é 16, né? Então dá para você fazer aqui, dá para fazer os dois também, tá? Dá pra gente brincar aí, fazendo todo ou separado, aí é você que determina o que for melhor para você resolver, ok? Muito bem. E vamos fazer a relação entre impulso e quantidade de movimento? Justamente. Ó, do mesmo modo que o trabalho modifica a energia mecânica, que está falando o tempo todo aqui, né? Ou que a força altera a velocidade, o impulso é responsável pela variação da quantidade de movimento. Exatamente. Né? Então nós vamos ver, vamos relacionar a massa, a velocidade, a força e o tempo. Tudo uma vezada só. Variação de energia, trabalho. Variação de quantidade de movimento, impulso. Pronto. Exatamente. Vamos ver como é que fica, então? Pessoal. Se liga lá, olha só. Né, foi o que eu falei. Olha ali, então, quantidade de movimento final menos inicial. Antes o trabalho era energia final, energia potencial num ponto, menos energia potencial no outro. Energia cinética num ponto, menos, né? A variação de quantidade de movimento, impulso. Exatamente. Tá ali, ó, bonitinho. E se você olhar a unidade, você pode perceber que, na verdade, a unidade, olha aqui, no caso, é dado por newton segundo. Newton segundo é quilogramas, metros, por segundo ao quadrado e vezes segundo, né? Então, o que é que nós temos? Ó, quilograma, metro por segundo ao quadrado, vezes segundo. Se eu cortar esse com esse,
eu tenho quilograma metros por segundo. Isso aqui é medida de quê, Deise? Olha ali, quilograma metro por segundo. Nossa, quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Então, olha, o próprio impulso, na hora que você coloca todas as unidades de Newton por segundo, ele vira quilograma metro por segundo. Ele está relacionado com quantidade de movimento. Exatamente, né? Sendo a variação da quantidade de movimento. Justamente. Não é isso? E a relação entre impulso e variação da quantidade de movimento tem aplicações em muitos acontecimentos no nosso cotidiano. As borrachas lisas ficaram cada vez mais populares. Em geral, as borrachas de pino normalmente oferecem mais controle, mas menor variação de rotação. No caso do ping-pong, né? Por outro lado, borracha lisa tende a dar-lhe mais rotação e velocidade, mas com menos controle. Aí fica mais... cria um efeito contra o inimigo, né? O seu está contra você, mas também cria um controle mais difícil de você com a bolinha na hora de fazer esse efeito. Então, tem os benefícios e os malefícios. Exatamente. Tudo assim, né? Tudo na vida. Olha ali, empurrar ó. o Fusquinha. Bar dos amigos, essa ali. O carro pifou bem na frente do bar. Não, esse barzinho é demais. Opção 1, você vai empurrar. Opção 2, você deixa o carro lá e entra, porque não tem solução mesmo. Aí, no caso, eles... Esse Fusquinha é só dar o tranco que ele pega. Isso é facinho, né? Quanto mais tempo levamos para empurrar um carro, mesmo que não aumente a força aplicada, maior será o impulso sobre ele. Exatamente. Então, quando vai dar o tranco, você empurra, corre, né? E aí, a pessoa tem uma força aplicada ali, vai e passa a marcha e solta a embreagem, né? Exatamente. Ó, goleiros usam luvas que aumentam o tempo de interação entre mãos e a bola, minimizando a força do impacto. Então, quando ele chega na luva, a bola encontra uma coisa mais fofa, né, do que a mão em si, e recebe um pouco do impacto. Principalmente esse segundo aí, é cricket, né, parece? Não lembro bem como é que é esse esporte. Acho que é cricket, né? O hockey? É hockey, né? Isso, o hockey ali da... E aí, na verdade, essa bolinha, essa de madeira aí, né, ela vem com... uma certa velocidade, ela vem para As machucar. luvas deles são grandes ali, não é de à toa. É hockey, né? E também a gente tem na ficção, né? Brinca-se muito com a questão do impulso, Justamente. da propulsão. Olha só. Olha aí, esse quadrinho que bonitinho ali, ó. No olha o exemplo que a 3 Mônica ali. fez. A Mônica estava brincando de gangorra, né? Coitado deles, todos lá. Primeiro Cebolinha, depois a Magali e o Cascão. E ela ali no final. Fazer o quê? Tadinho, ficou sem nenhum amigo. Será que ela tem a força, carinha dela menina? Fiz bobagem. E ali, olha só, se imaginarmos os 3 amigos da Mônica tivessem as seguintes massas: Cebolinha, 43 kg, Cascão, 37 e a Magali, 34 kg. E todos eles estivessem inicialmente em repouso, certo? Mônica, ao sentar na gangorra, lançará os 3 amigos para o alto com uma força de mesmo valor. Um de cada vez, claro. Um de cada vez. Vamos supor que a Mônica usa a mesma força em todos os casos e no lançamento o tempo de interação entre cada uma das crianças e a gangorra seja de 0,09 segundos. Então quer dizer que ela sentou, quando ela foi para baixo ali, aplicou força, eles foram embora, coitados, né? Coitadinho. Qual dos amigos da Mônica, ao serem lançados, terá maior quantidade de movimento? Olha, eles têm massas diferentes. Exatamente. A Mônica é a mesma, mas eles têm massa diferente. Exato. Né? Lembrando que a quantidade de movimento está relacionada diretamente com a massa. Justamente. E com a velocidade, não é isso? Então, olha aí. O impulso é determinado pelo tempo de interação da força aplicada. Em todos os casos, não houve mudança dessas duas grandezas físicas. Exato. Portanto, a quantidade de movimento de cada criança será a mesma. Né? Levando lá pelo nosso Porque teorema que o que tiver menor velocidade vai ter uma velocidade maior. Vai ser lançado mais longe. O impulso, né? Lembrando que o nosso impulso é igual à variação. Isso. Aí aqui, lembrando que é força... vezes tempo, né? Vezes tempo, né? A força é a mesma. Então tem que ter uma quantidade de movimento igual. A força é a mesma, o tempo de interação também. Certo? Então essa ficou fácil, né? A questão que essa aí vem agora para dizer... Não, tudo bem, a próxima. A próxima vem para dizer agora, desde que se a Mônica pudesse imprimir a gangorra uma força que fosse de 2.000 newtons, né?
calcular a velocidade que cada criança irá adquirir. Agora, eles têm a mesma quantidade de movimento, mas vão possuir velocidade proporcionais às suas, ou inversamente proporcionais às suas massas, né? Exatamente. Maior massa, menor velocidade, assim por diante. Então, aqui, lembrando que a variação da quantidade de momento, ela é o final inicial, o impulso é força vezes tempo. Como no início as crianças estão em repouso, essa quantidade inicial é zero, certo? Essa parte aqui, ó. O final que muda para cada uma. Ela é igual a força vezes o intervalo de tempo aplicado. Isso, a força é 2000 e o tempo se manteve e está ali a quantidade de movimento. Então, a gente faz a multiplicação, certo? Olha Justamente. Só, multiplicou ali, ó. Ah, não tem esse quadrado aí, né, Deise? Aqui. Espera aí. A quantidade de movimento é só quilograma/metros por segundo. O quadrado, ele... Pronto, esse quadrado não tem, fechou? Muito bem. Olha aí. Deise. Que quadrado desse? Que quadrado? Tá vendo, Vitor, algum quadrado? Nenhum. Pois é. Então, olha aí, ó. É por isso que a Deise é especial. Tá aí, pessoal, a quantidade de movimento final. Agora a gente quer saber a velocidade de lançamento de cada um. Justamente. É já a gente usar a relação. Agora, vai ter que fazer de cada um separado, na verdade, né? A gente vai pegar aqui, nós calculamos 180 kg vezes metro quadrado foi embora, não tem quadrado aí, não tem. E dividir Metro pela por massa. segundo só, isso. Certo? Vamos lá ver quanto é que fica? Vamos ter que fazer de cada uma, né? Magali. É só dividir o da Magali, olha só. Espera aqui, olha, vou voltar aqui rapidinho, pessoal, ó, 180, fechou? Se liga aqui que é 180. Aqui a gente colocou, esse aqui não, vamos tirar aqui. É, porque aí tá... Olha aí, pronto. Era uma vez, não tem mais aqui não, fechado. A nossa é 180 quilograma Metro por segundo. Pronto. Aí é só dividir isso aí pelas massas. Pronto, achamos ela tem uma velocidade de 5,29 metros por segundo, aproximadamente, né? Ela é a mais levinha, né? Tadinha. Mais magrinha. Come, mas é magra. Aí multiplica por 3,6. Quiser saber em quilômetros por hora, né? Isso, 19. Porque em quilômetros por hora, então a ideia é melhor, né? Quase 20 quilômetros por hora. Coitada da Magali, é mais leve. Cascão, 37. Aí, fazendo a mesma coisa. Olha ali, ó, 4,86. Vocês viram que aumentou a massa, diminuiu a velocidade, né? 17,5, Cascão, certo? Vamos ver por último Cebolinha. Cebolinha é o mais gordinho, né? Mais gordinho. Pronto. Tá aí. Magali, tadinha. Então, como o Décio falou, mesmo que cada criança possuindo a mesma quantidade de movimento, não implicou ter a mesma velocidade, porque depende da massa, tá, pessoal? Aumenta a massa, diminui essa velocidade, ok? Fechado? Cebolinha com maior massa obtém a menor velocidade. Pronto. E assim por diante. Ali, Décio, a gente vê, pessoal, olha só, vem aqui com nós. Ali a gente vê que é um exemplo de ficção, certo? Mas aí, olha só, uma vez eu estava pensando nessa questão da aplicar a força e tudo mais. Eu fui passar umas férias aí a pessoa não sabe nadar, mas eu queria andar numa prancha e eu queria andar no mar, certo? Aí eu fui tentar ficar em pé, eu percebi dessa que quando eu fui tentar caminhar para frente, aplicar força, a prancha fez isso aqui, ó, quase que eu levo o tom. Sempre ia para trás e você para frente. Pois é, né? Então... Aí você acabou ficando sentada na prancha, não quis saber de andar. Não, foi o que nem eu te falei, eu fui sentada lá, fiquei remando, porque quando eu fazia isso aqui, ela ia mais para frente do que para trás, mas em pé ela fazia isso daí. Quando você ficou em pé, você empurrou a prancha para trás? Foi o que eu percebi. Você acabou levando ela para trás? Pois é. Mas isso acontece para tudo, será? Eu não sei. Eu tive uma vez, eu estava pensando aqui, eu estava numa viagem aí que eu fui para a Itália, né? Fui no transatlântico. Olha. Mentira, a gente pode contar aqui também, né? Fui num transatlântico desses muito bonitos, de 5, 6 andares aí. São enormes, você sabe, né? Já vi, já. Lá tem piscina, quadra de tênis, de vôlei, tem tudo lá. E aí eu andando naquele, porque será que eu empurro então esse transatlântico também? Eu consigo tá em cima empurrar da água ele? Também, né?
Toda vez que eu ando, eu devo jogar ele um pouquinho. Porque tinha muita gente, lá tinha umas 3.000 pessoas. Todo mundo andando no mesmo sentido, será que empurraria ele também? E aí o cara ia gastar mais combustível para chegar lá, né? Bom, a gente vai ter que relacionar a massa dos dois itens, né? A prancha, se tu for considerar em relação ao navio, tem uma massa bem desprezível, não é isso? Bem menor, né? Então a gente pode fazer uma relação, vamos ver como é que fica essa relação? Sim. Se liga ali, então. Pessoal, olha só. Então, olha, se fosse uma prancha, né, como o caso que eu coloquei ali, ela se deslocaria para trás. Não, tá ali. Não sou eu, que eu não tive coragem de botar minha foto ali. Esse ele tá bem melhor do que eu, então deixa ele ali. Agora, falando do navio. Justamente, olha, como se trata de um navio de várias toneladas, né? E aí o efeito da variação de quantidade de movimento existe, só que ele é praticamente imperceptível. Então, no caso da prancha, a massa é menor, a gente vê com maior percepção essa quantidade de movimento. A diferença foi só realmente você empurra ele para trás, só como a gente viu naquela aula, aquele exercício de Júpiter lá, da quantidade de movimento, praticamente desprezível, né? Então você não faz efeito sobre o transatlântico. Era parecido com essa ideia. Olha que legal, já vi em vários filmes também, né? Então podemos escrever matematicamente a conservação da quantidade de movimento. Como a variação da quantidade de movimento é igual a zero, né? Tem que conservar. Como nós vimos também, né? Até resolvemos um exemplo parecido, ó, conservando essa variação aí, ó. Porque antes igual que final, né? Vamos ver um exemplozinho? Vamos lá. Olha só. Exemplo 4 ali. Olha aí, um pessoal dançando no gelo, ó. Patinação no gelo, esse esporte é bacana. Legal isso aí. Quando passava as Olimpíadas de inverno na televisão, eu gostava de assistir principalmente essa parte aqui, ó. Legal mesmo. Vamos ver esse exemplo? Um casal dançando numa pista de gelo, o homem possui uma massa de 80 kg e a mulher uma massa de 60 kg. Certeza que essa mulher é mais leve para esse esporte, elas são bem levinhas aí. Se no momento em que o homem soltar a mulher adquirir uma velocidade de 1 metro por segundo e sabendo que os dois adquirem a mesma direção, mas sentidos opostos, qual a velocidade adquirida pela mulher? Então ele soltou... Moleza. Foi 1 metro por segundo, qual foi a dela? Quantidade de movimento antes é igual a depois. Vamos fazer então? Vamos lá. As unidades estão bonitinhas aí no SI. Tudo facilitou bastante. Vamos separar ali para ver, né? Fica mais fácil separando aí. Olha aí. Então a gente aplica aí, ó, a quantidade de movimento da mulher tem que ser igual ao do homem, né? Para conservar. Né? E lembrando que é massa velocidade, então... Justamente. Não é? Vamos Só pegar... não deu a velocidade da mulher, mas deu a do homem e a massa dos dois. Então pronto aí, ó. Fica simples, né? Ó, um tá multiplicando, ele vai passar dividindo, que é o 60. Por ela ser mais... ter uma massa menor, ela vai adquirir uma velocidade maior que 1, né? Exatamente. 8 dividido por 6. É só lembrar da Magali, do Cascando Cebolinha. A Magali, ela tinha massa menor, então ela adquiria uma velocidade maior. Aqui a gente pode ver também na prática, né? Através do esporte, olha só. A letra B, então, né? Letra B. Certo? Muito bem. Olha aí, falamos de esporte, de transatlântico, de prancha, história da Deise. A história da Deise é verdadeira, mas a minha nem tanto. Então, isso aí são situações que nós vemos que a massa, gente, influencia, sim, nessa variação de quantidade de movimento, certo? Então, imagine ali que a água seria uma superfície ali que quase não oferece atrito, né, Décio? Então, o que vai acontecer? Se eu aplicar força, certo? A prancha vai para trás. Tem facilidade em deslizar sobre ela, né? Então, a gente vê essa quantidade de movimento. Já do navio, como é uma massa bem grande, essa quantidade de movimento vai ser... É diferente de você colocar o remo na água e empurrar a prancha. Você andar sobre ela, né? Aí, se aumentar a área de contato, já é outra história. Bom, justamente. Mas a gente viu que essa quantidade de movimento ela é conservada, certo? Nós vimos que a massa ali está relacionando essa velocidade de lançamento, está relacionando tudo, não é isso, Décio? Justamente. Então, e podemos falar que o impulso mede a variação da quantidade de movimento. Exatamente. Assim como o trabalho mede a variação da energia. Pronto. E nas próximas aulas a gente vai continuar vendo mais sobre isso, né? Mais física para vocês. Daqui a pouco tem um resumex, inclusive. Exatamente, até mais. Até.